Imagine um suposto projeto naval militar realizado nos Estados Unidos, no estaleiro naval da Filadélfia, na Pensilvânia, em 28 de outubro de 1943, que é atribuído a um encontro lendário entre duas das mentes mais importantes da nossa história. Mas qual deveria ser o verdadeiro intuito deste encontro sem precedentes? Seja muito bem-vindo ao canal. Quero agradecer de coração a cada um dos inscritos. Muito obrigado. E para você que é novo aqui, se inscreva no canal. É de graça. Aproveita e deixa um like. E não tenha medo de deixar a sua opinião nos comentários. Para as perguntas mais difíceis, nós deixamos para a ciência. Para as respostas mais simples, o Tato explica. Primeiro que muitos boatos e lendas foram criadas acerca do Experimento Filadélfia, e muitas versões conflitantes foram lançadas, mas a verdade é que o projeto existiu e era conduzido pelo Dr. Franklin Reno, ou Reinhardt, como era conhecido. E chegou ao seu conhecimento uma tal teoria do campo de unificação que um dos consultores da Marinha Americana havia levantado. E este consultor era ninguém mais do que Albert Einstein. E sua teoria basicamente era que através de um campo magnético seria possível repelir minas magnéticas e torpedos, e sendo assim também invisível aos radares inimigos. Mas outros conceitos poderiam ser aplicados, como por exemplo produzindo uma frequência de irradiação usando a gravidade gerada para controlar a frequência de luz e se tornar invisível a olho nu. Por isso, vendo o potencial desta teoria, eles precisariam de um super engenheiro elétrico para desenvolver um sistema. E sem dúvida, o mais requisitado era Nikola Tesla, um dos caras mais incríveis da nossa história. Bom, e a nossa história se inicia nos anos 1930. Apesar de muitos alegarem seu início nos anos 40, mas pesquisas já eram feitas com o mesmo intuito nos anos 30, por pesquisadores da Universidade de Chicago, mas tiveram muitas dificuldades por questões políticas na época, e os cientistas estudavam uma maneira de fazer objetos desaparecerem em um ponto e aparecerem em outro ponto. Isso é chamado de transporte de matéria, mais conhecido como teletransporte. E estudavam também a invisibilidade e faziam parte deste grupo de curiosos cientistas o idealizador Dr. Emil Kirchnauer, um físico austríaco e mentor das linhas de pensamento da Universidade de Chicago. Também o Dr. John Hutchinson e o engenheiro elétrico Nikola Tesla, que a partir de 1936 iniciaram experimentos para entender os boatos sobre invisibilidade e transporte de matéria. Mas veja só, os estudos dos anos 30 buscavam fazer experimentos com coisas pequenas e comuns mesmo, de modo que muitas experiências ficaram inconclusivas, mas muitos resultados se tornaram promissores, e os resultados dos estudos acabaram nas mãos da Marinha Americana, que já tinha conhecimento da teoria unificada de Einstein, que basicamente seria a união entre a geometria e a eletrodinâmica. Daí a expressão muito usada como unificar a física ou geometrizar a física. Segundo a teoria, a ação controlada dos elementos poderia
resultar em invisibilidade ou até, dependendo da frequência, teletransporte. E foi através de um pedido oficial da Força Naval Americana para que os estudos fossem transferidos de Chicago para o Instituto de Estudos Avançados com sede em Princeton, New Jersey, que surgiu no ano de 1930. E o projeto Filadélfia chegou a Princeton em 1934, no Instituto de Estudos Avançados, que era novo e promissor. E o experimento Filadélfia se resumia com a seguinte explicação: uma investigação para descobrir se a teoria unificada de Einstein pudesse ser aplicada, criando assim um envelope eletromagnético em redor de um navio, tornando-o invisível aos radares inimigos. Lembrando que o mundo estava em guerra e os Estados Unidos estavam perdendo muitos navios para os U-boats, submarinos alemães, no Atlântico, e havia minas magnéticas e torpedos dos quais, se conseguissem aplicar a teoria unificada, os norte-americanos poderiam virar o rumo da guerra. Em 18 de junho de 1943, Albert Einstein escreveu uma carta ao então tenente Stefan Bernauer, do Bureau de Munições no Departamento da Marinha. E a carta dizia: tenho uma ideia sobre um dispositivo eletromagnético para este propósito que eu gostaria de apresentar-lhes. O navio utilizado no experimento foi o USS Eldridge DE 173, que estreou no mar no dia 25 de julho de 1943, e sua função durante a Segunda Guerra era transportar homens e suprimentos para o norte da África. Tinha o comprimento de um campo de futebol. Sua tripulação era de até 220 pessoas. Mas no dia 28 de outubro daquele ano, o Eldridge estava com a tripulação muito reduzida, justamente para se fazer um experimento tripulado. Estava ancorado no estaleiro naval da Filadélfia, na Pensilvânia, e com duas grandes bobinas de campo em sua plataforma. E as bobinas de campo, que são uma massa de fios que gera um campo eletromagnético ao redor do navio. E tudo foi planejado com meses de antecedência. E às 17h15 foi dada a ordem para ser acionado. E os geradores foram ligados, e dizem que uma névoa verde se espalhou pelo navio. E quando a névoa desapareceu, o navio desapareceu junto por alguns momentos. Então foi dada a ordem para parar o experimento, que se rematerializou na mesma névoa verde. Agora imagine as muitas testemunhas boquiabertas com o que acabaram de ver. Relatam um desaparecimento de um navio como se ele tivesse sido transportado para outro lugar durante o teste. E o mais perturbador é que a Marinha ficou horrorizada com os resultados da experiência, porque a tripulação do Eldridge, parte dela havia desaparecido e outras ficaram completamente loucas ou em coma, e em outros casos os marinheiros estavam incorporados ao casco do navio, mas de maneira molecular, como se tivesse fundido o corpo nas partes metálicas do navio. E o mais intrigante é que o navio foi visto em outro lugar, em Norfolk, na Virgínia, mais ou menos uns 600 quilômetros do local, e dizem que tudo aconteceu uns 10 minutos antes, e o navio ficou lá por uns segundos e depois desapareceu na mesma névoa verde. Não se tem nenhum documento que registre o acontecimento. O que se sabe são coisas como a carta de Einstein e relatos
no dia do acontecimento de testemunhas. Livros foram escritos e filmes foram lançados sobre o assunto, mas o boato é muito forte sobre o experimento que existiu de verdade. E o mais intrigante é que o navio foi visto em outro lugar, e juntamente com ele a mesma névoa verde. Bom, e esse foi o fim do experimento Filadélfia, e dizem que por causa dos resultados catastróficos causados pelo experimento Filadélfia, foi imediatamente cancelado pela Marinha, e nenhum experimento do tipo foi executado. Mas muitos conspiracionistas dizem que tudo isso aconteceu e nós não sabemos de tudo, pois descobertas perturbadoras foram feitas através do experimento. E você? O que você acha? Deixe nos comentários. Aproveita e deixe um like, assim você dá uma forcinha pro canal. Inscreva-se no canal, é de graça. Para as perguntas mais difíceis, nós deixamos para a ciência. Para as respostas mais simples, o Tato Explica.